Bom dia, Deus abençoe você nessa manhã maravilhosa, sexta-feira. Que bênção nós estarmos juntos, juntinhos, buscando a presença e a face do nosso Deus. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe. Que Deus, o Senhor da igreja, o Senhor do corpo de Cristo, o cabeça do corpo, te abençoe, te guarde, te proteja. Como é bom nós estarmos na presença de nosso Deus, não é mesmo? Como é bom sermos de Jesus, como é bom nós termos sido libertos do pecado. Do pecado, da morte eterna, do afastamento de Deus, através do Filho Jesus, que o Filho Jesus seja glorificado na nossa vida nesta manhã, que o Filho seja exaltado, que o Rei venha e governe realmente cada coração da tua família, do teu familiar, e você seja realmente esse servo, esta serva, esse seguidor, essa seguidora que amam o Mestre, que amam o Rei. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela grande bênção. Vitória sobre vitória, bênção sobre bênção. Pai, que maravilhoso te servir. Que bom estar na tua presença. Que bom te buscar. Que bom, Senhor, sermos teu. Termos certeza que somos guardados por Ti. Nós podemos até, Senhor, cairmos, mas o Senhor nos levanta. Nós podemos até fraquejar, mas o Senhor nos renova e nos fortalece. Te agradecemos. Fala conosco nessa manhã, através da edificação do alimento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, como pastor, eu quero de coração dizer isso para você. Nós temos que sair do patamar simplesmente de agregarmos conhecimento bíblico, conhecimento religioso e pegarmos a palavra e nos alimentarmos dela. Glória a Jesus. Sairmos do patamar de simplesmente sermos receptores de informações, porque informações você já tem muita. Já tem televisão, internet, rádio, jornal físico, jornal papel, revista. Nós temos que sair e ir para um novo patamar. Na palavra de Deus, querido, Deus não está procurando simplesmente agregadores de informações. Eu vou aprender mais alguma coisa e está tudo certo. Não, Jesus disse que ele procura. Ele disse assim: não sejam como os fariseus, façam o que eles falam, mas não copiem, não siga o que eles fazem, não façam o que eles fazem, aprendam o que eles falam. O próprio Jesus disse isso dos religiosos, dos fariseus, porque eles só aprendiam, eles só tinham conhecimento técnico da palavra. Os religiosos, os estudiosos da Bíblia naquela época só tinham conhecimento técnico, mas nenhuma prática, nenhuma vida que transparecia Deus e os ensinamentos do Senhor no dia a dia deles. Ele disse: não façam o que eles fazem. Vocês devem ser bons ouvintes e ótimos praticantes da palavra. Então, não pegue hoje a palavra como simplesmente mais uma informação que você terá, porque informação você pega na TV, informação você pega em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui trazendo para você o que Jesus disse. O verbo vivo se fez carne. João diz, João capítulo 1, Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. O verbo se fez carne, então o verbo, a palavra do Senhor se tornou não só mais uma informação no livro, mas é o alimento do teu coração. Aguarde isso, recebe a palavra como alimento. Repita assim comigo: a palavra é o meu alimento. A palavra de Deus é o meu alimento.
como você come todo dia, você precisa do alimento físico. A palavra de Jesus, as palavras do Senhor, é o alimento espiritual. Coma desse alimento. Coma. Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. O que é que você tem se alimentado de informações ruins? O que é que você tem ouvido de religião esses dias? Eu quero passar para você o alimento, o pão vivo que desceu dos céus. O pão que alimenta o teu espírito. Então guarde isso, porque quando você é bem alimentado, o teu corpo está saudável para enfrentar doenças. Você está forte para enfrentar adversidades. Você está forte para enfrentar forças contrárias que vêm diante de você. Você consegue suplantar. Você consegue ter vitória contra as forças contrárias. Recebe aí a palavra, a sabedoria de Deus para você no dia de hoje. Eu quero ler só um versículo com você. Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do faraó contra ele. Permaneceu firme como quem vê aquele ou o ser invisível. Ele está dizendo aqui, ele permaneceu firme como quem vê quem é invisível. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de Moisés. Deus é minucioso, detalhista na preparação dos seus servos para cumprir o propósito aqui na terra. Preste atenção, porque se você serve ao Senhor de alguma forma, de alguma maneira, se você serve na casa do Pai, se você serve na obra do Senhor, deixa eu dizer algo, Deus é detalhista no meu preparo e no seu preparo para servir, para ser servo dele. Nós percebemos aqui que desde pequeno, Moisés, você sabe da história de Êxodo, Moisés já foi livre da morte no Rio Nilo. Ele estava ali à mercê daquela correnteza e o Senhor livrou da morte, do êxodo, daquilo que estava por vir na vida dele. Ele foi livre de um êxodo mortal. E aí começa a história de Moisés. Moisés então é criado dentro da casa de Faraó. Apesar de não ser filho de Faraó, da filha de Faraó, não ser um filho legítimo da filha de Faraó, ele é criado com todas as honras reais. Mas ele chega a um ponto que ele precisa ter um novo êxito, uma nova saída da sua vida. Então ele se recusa a ser o filho da filha de Faraó. E a gente percebe que ele não quer mais ser dominado pela filosofia de Faraó, pelo estilo de vida, pela cultura do Egito de Faraó, porque ele descobre que ele não é do Egito, ele não é descendente dos egípcios, ele tem uma descendência diferente, ele é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo de Israel, dos judeus que estão escravos, ele é descendente dos escravos no Egito. O povo de Israel, que tem uma cultura diferente, que tem um pensamento diferente, que tem uma visão de Deus diferente, é um povo diferente, e ele percebe que ele não se encaixa com o estilo de vida do faraó. Então ele é guiado por Deus a um novo êxodo. Ele abandona e foge contra o domínio de Faraó. Ele foge contra a cólera de Faraó. Ele fica amedrontado porque ele faz justiça com as próprias mãos, matando o soldado egípcio que atacava um escravo judeu. Ele teme Faraó e através dessa reação temerosa dele, ele foge, um novo êxito, uma nova fase de preparação. Ele entra na casa de Faraó pequeno, um êxito, um início de uma nova saída, de um novo escape. Quando pequeno, ele cresce e com 40 anos, ele foge da presença de Faraó, ele vai para um novo êxito. Então ele permanece fugido no deserto
por medo do faraó durante 40 longos anos. Amados, o tratamento de Deus para os seus servos é minucioso, é detalhista, ele vai aparando aresta por aresta na tua vida. E se nós que temos o chamado, nós que temos o propósito, nós que temos uma missão de vida dada pelo Mestre, pelo nosso amado, aqui na terra, quando nós resistimos, nossa jornada no êxito da vida, na caminhada do escape da vida, se torna dolorido, se torna penoso. Aqui, Deus precisa trabalhar na vida do seu servo e prepará-lo. Só que a preparação no deserto demora 40 longos anos. Imagine 40 anos no deserto, vivendo uma vida de escassez, uma vida de limitações, uma vida desconhecido, se tornou um anônimo, uma pessoa longe dos holofotes, longe do sucesso, longe do glamour do Egito, do glamour do governo mundial do Egito, do poder daquele governo. Ele tem que se desintoxicar disso. Ele fica nessa obscuridade. Um homem talentosíssimo, um homem que conhece variedade de outros idiomas e línguas e fala fluentemente, escreve muito bem numa época onde a grande maioria da humanidade é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, aonde as letras ali, os hieroglifos, as letras são dificílimas, né? O vocabulário, as escritas dos egípcios é algo terrível. E ele sabe escrever, ele sabe ler, ele tem um conhecimento, é um homem talentosíssimo na arte da guerra, na arte do governo, e ele está anulado, ele está sendo tratado por Deus no deserto por 40 anos. Quando Deus tem um chamado para você, um chamado na tua vida, o deserto faz parte da tua vida. Não murmure no deserto, mas absorva o melhor, retire recursos desse deserto da vida, esse deserto talvez espiritual, esse deserto profissional que você está vivendo, arranque do meio do deserto os recursos que o deserto proporciona para você sobreviver. O sol é quente de dia e o frio é realmente congelante à noite no deserto. A vida, para o preparo de Deus para você, é algo que você tem que olhar e dizer: Senhor, me dá paciência para aguentar mais um dia. Me dá paciência para suportar mais um dia a minha luta. Isso eu posso dizer para mim mesmo, porque estar no ministério, ser pastor, é uma vida de luta, e essa semana eu, a pastora Adriana, estamos tendo muitas lutas dentro e fora da casa do Senhor, muitas batalhas para fazer a obra essa semana. É o deserto, mas mesmo no deserto eu estou tendo o alívio, mesmo no deserto eu estou tendo o pão diário, mesmo no deserto eu estou tendo a palavra que me alimenta. Diga, o pastor não está simplesmente passando conhecimento, mas ele está trazendo o alimento espiritual. Não é conhecimento, é o alimento que nós estamos trazendo para você, alimentando o teu espírito atual. Aqui nós vemos o Senhor usando da fraqueza, usando da fragilidade de Moisés, de 40 anos no deserto, a sensibilidade de Moisés para aparecer na sarça e falar com Moisés e passar uma nova obra para Moisés, porque Moisés está aprovado na fase de deserto. Fique firme quando você esteja passando, você está passando pelo deserto. Fique firme. O deserto vai passar. O deserto vai passar, diz o Senhor. O momento de escassez, o momento, muitas vezes até sem ouvir a voz de Deus, a direção de Deus vai passar. Seja fiel ao Senhor no deserto. Permaneça no deserto do Senhor, porque o Senhor vai te honrar. Aqui nós percebemos que o Senhor precisava trabalhar muito forte no caráter de Moisés para que ele não ficasse
orgulhoso, soberbo. Porque o que aconteceria com Moisés, o que Deus usaria Moisés nos próximos 40 anos, é de conhecimento do planeta Terra inteiro, apesar de mais de 4.000 anos, quase 4.000 anos que aconteceu esses fatos aqui, nós, o mundo inteiro, muçulmanos, cristãos, católicos, hinduístas, budistas, outras religiões do mundo, todo mundo conhece de Moisés. O negócio aqui com Moisés é muito forte. É muito forte o que Deus fez com Moisés. Então, Deus trabalhou na humildade de Moisés no deserto, na dependência de Deus que ele teve no deserto, aparecer a Moisés na sarça que ardia, que coisa extraordinária. Os encontros de Moisés com Deus, Deus manteve Moisés 40 anos no deserto para trabalhar no caráter. Guarde algo de Deus para você, minha querida. Acorda para o mundo. Acorda para o que Deus está fazendo na tua vida. O problema nosso é a nossa falta de caráter, ou a distorção do nosso caráter, que não está em acordo com o caráter, as características de Deus em nós. Então Deus tem que trabalhar. E Deus não vai trabalhar dando para você sombra e água fresca. Infelizmente, o nosso amadurecer é debaixo de experiências muitas vezes doloridas. Muitas vezes doloridas. Deus quer trabalhar na tua humildade, porque quando Deus te honrar, você não fique orgulhoso, não fique soberbo. Não fique soberba. Espero que você esteja entendendo o recado de Deus aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Permaneça firme no Senhor em meio a esse tratamento, nesta lapidação que Deus está fazendo em você como servo, como serva, como um chamado, um propósito, uma missão do Senhor aqui na terra. Fique firme, permaneça. Permaneça. Querido, Deus gostaria de colocar muito, talvez, alguns de vocês na riqueza, na prosperidade extrema, na grande, talvez, abastança, mas alguns não estão preparados. Deus gostaria de colocar você em posições mais altas, de destaque, mas você ainda não está preparado porque o teu coração não está pronto. Então deixa Deus trabalhar no seu caráter. Deixa Deus trabalhar como trabalhou com Moisés. É dolorido Deus lapidar o nosso caráter? Claro que é, porque Deus quer que você tenha um caráter como o de Jesus. Jesus andava com milhares de pessoas, 15, 20 mil pessoas todo dia. Jesus podia ter tido uma ideia ali de revolução e ter pego aquela multidão e transformado num exército para enfrentar os romanos, expulsá-los e tomar posse do reino, através dos poderes sobrenaturais messiânicos, porque é isso que o povo de Israel estava esperando no tempo de Jesus, que aparecesse alguém com o poder e com a força de liderança de guerra, como Davi, e tivesse um poder de milagres miraculosos, como o que Jesus estava fazendo. Então Jesus tinha a faca e o queijo na mão, para estabelecer um reino físico, para dizer, eu vou terminar tudo isso. Mas Jesus não fez, porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. A humildade de Jesus, o caráter de Jesus. Por que Jesus não nos coloca numa posição mais alta ainda? Por que Jesus não nos honra, talvez, em meio a algum grupo de pessoas ainda? Porque você precisa ser forjada no caráter. E aqui Deus fica trabalhando em Moisés durante 40 anos. Este moço é o moço da elite. Esse moço é o neto do faraó. Esse moço tem a foto dele postada em todo quanto é rede social da época. Todo mundo conhece Moisés, o neto do faraó. Deus tem que desintoxicar Moisés, torná-lo humilde, como a Bíblia fala, Moisés foi o homem mais manso que pisou sobre a terra. Ninguém se transforma em alguém manso, calmo, de uma hora para outra.
Não é da nossa característica humana, porque nós somos ansiosos, nós somos muitas vezes prepotentes. Deus foi trabalhando no caráter de Moisés para transformar Moisés num homem mais manso. Jó, a Bíblia fala que é o homem mais paciente. Aprenda com a paciência de Jó, diz Tiago, irmão de Jesus. Mas manso, que tem calma, que tem o equilíbrio emocional. A Bíblia fala, não pisou homem mais manso sobre a terra do que Moisés. Tratamento de Deus no êxito, no escape, na saída de Moisés do Egito, do poder. Ele não aceitou ser chamado de filho da filha do faraó. Ele caiu na real. Eu tenho uma outra herança. Eu sou de um povo diferente. Amados, como sofrem os servos que Deus chamou, que não obedecem. Aqueles que não querem o tratamento de Deus, como sofrem. Como gemem aquele que foi um dia selado pela unção do Espírito Santo para fazer uma grande obra para o Senhor aqui na terra, ganhando as almas, e a pessoa combate o chamado na humildade do Senhor para a vida dele. Como dói. Essa pessoa nunca está satisfeita em lugar nenhum, sempre estará incomodada porque ela não está na vontade do Pai, que é servir. Porque quando Deus coloca você num lugar de destaque, para ser um servo e trabalhar, Ele vai prover tudo. E uma das coisas que Deus ensinou a Moisés no deserto, confia em mim. Por isso que ele foi para o deserto com o povo. Aí, o que acontece? O ego de Moisés foi trabalhado. Moisés aprendeu a confiar no Senhor plenamente no deserto e conduziu o povo ao deserto. E ele tirou o povo no novo êxodo. Então Moisés está acostumado a viver êxodos na vida dele em longos períodos, períodos de escape, períodos aonde Deus vai trabalhando. Aí Deus começa a trabalhar, sabe em quem? No povo. Deus trabalhou 40 anos em um homem, e agora esse homem é líder, um líder que conhece todas as saídas, conhece todas as montanhas, conhece todas as dunas do deserto, conhece todos os sofrimentos do deserto, é especialista no deserto, é especialista em tratamento de Deus, é especialista em aprender a não murmurar, a não negar Deus no sofrimento. Porque o grande pecado do povo de Israel no deserto, sabe qual foi? A murmuração. Gente que reclama, gente que não consegue ver nada de bom, gente que só olha para o passado e diz o passado era melhor do que o presente. Deus tinha já trabalhado em Moisés para cuidar do coração de Moisés para não ser contaminado pelas palavras de um povo inexperiente no deserto. Você é especialista em desertos, diz o Senhor. Eu sou contigo, permaneça comigo, como diz aqui. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Permaneça firme, como Jesus estivesse diante de você. Permaneça firme no deserto, porque você é um exemplo para a tua família. Você é um exemplo para os seus. Você é uma fortaleza em meio a tanta diversidade. Não se desespere no deserto, na pandemia. Não se desespere nesse tempo difícil. Permaneça no deserto, porque no deserto tem uma provisão. É um alimento só, é o maná. É uma bebida só, é a água. Mas o Senhor está te mantendo vivo no deserto. Esse deserto vai passar na tua vida. Fique humilde. Fique com o coração humilde. Você que é servo do Senhor, que Deus tem treinado você. Deus tem forjado e preparado você para uma grande obra. Não importa se vai demorar 5, 10 anos. O importante é que quando Deus usar você na obra que Ele tem para você, na tua missão, 10 anos ou um ano você vai conseguir fazer o que você não conseguiu em 10. Porque Ele é o dono do tempo. Não se preocupe com o tempo. Ah, mas eu estou passando o tempo, eu preciso que Deus me use, que aconteça isso na minha vida. Não se preocupe, porque aquilo que poderia acontecer em 10 anos sem Jesus e você se esforçando demais, com Jesus trabalhando na tua vida, coisas de 10 anos vira em um ano.
Não se esqueça disso. Aquilo que era para acontecer em 10 anos na tua vida pode acontecer no próximo ano para você, se você está humilde como servo e serva na vontade do Senhor. Permaneça como aquele que, como você esteja vendo o Senhor diante de você, como você estivesse vendo aquele que é invisível diante de você. Permaneça. Em nome de Jesus, permaneça, porque o Senhor te abençoa. Um beijo no teu coração. Eu quero orar para você. Eu quero orar para você, porque a presença do meu Jesus está aqui conosco e está passando na tela para você. A presença do Senhor está aqui, aonde nós estamos aqui juntinhos, abraçadinhos em espírito. Feche os teus olhos, Pai. Eu oro para todos que estão passando por luta e não estão entendendo o êxito, porque toda vez que o Senhor tem um nível para nos levar de treinamento, de tratamento, o Senhor leva a uma saída, a um retiro, a um momento, Senhor, diferenciado na nossa vida, a um escape. Porque muitas vezes no Egito é lugar de morte. O Egito, o lugar da fartura, é lugar de morte ali. Então o Senhor retirou Moisés do lugar da morte, livrou Moisés da mão do faraó, da mão do diabo, e levou para um lugar escondido. Um lugar onde o faraó não conseguia encontrar, onde o diabo não conseguia encontrar. Um lugar escondido atrás da fenda da rocha. Ei, escondido em ti no deserto. Senhor, muitas vezes o deserto está escondendo o teu filho, a tua filha. Fora dos holofotes, fora do destaque. Fora daquilo que Satanás, fora da visão do diabo, mas o Senhor está trabalhando. Porque o trabalho do Senhor é aqui dentro, é no caráter. Senhor, trabalha e tenta, Senhor, colocar esse entendimento nessa mente, nesse coração, nessa vida desse crente, desta crente do Senhor. O Senhor quer, a grande preocupação é trabalhar aqui dentro. É aqui dentro de mim. Não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que está sentindo aqui dentro, no meu coração. Não é aquilo que eu estou olhando principalmente, mas é aquilo que eu tenho de convicção de fé. O Senhor quer trabalhar na nossa fé nesses dias. Na fé de Moisés, na fé de crer e permanecer, ficar firme, que assim seja. Guarda, protege esta vida. Se tem alguém doente que está me assistindo, seja repreendido a doença, a enfermidade, em nome de Jesus. Seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Que nós temos uma ótima sexta-feira, nos dá saúde, vigor, força. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe você. Leia então Hebreus capítulo 11, versículo 27. Foi a meditação do dia de hoje. Um beijo no teu coração. Nos vemos amanhã em nome do Filho Jesus, do nosso amado. Ótimo dia para você. Fique na paz.